Salve, salve, senhoras e senhores. Eu sou o Sal, aqui no Pitadas do Sal, e hoje eu tenho a honra de receber a personagem mais icônica da bitomania brasileira, Lizzy Bravo. Ela e mais uma fã só conseguiram a proeza de gravar com nada mais, nada menos do que os Beatles. E também tem a participação do meu amigo, músico e escritor santamariense, Márcio Grings. Boa tarde, meus queridos. Tudo bem com vocês? Oi, boa Boa tarde, tarde, boa tudo tarde. bem? Prazer estar aqui. Coisa que bom, Igualmente, igualmente. prazer é todo meu recebendo vocês dois, assim, figuras incríveis. A gente está online agora, né, ao vivo no Facebook. Daqui a pouco vai entrando a galera e tal, que sabe como é que o brasileiro sempre é um pouquinho atrasado. E no decorrer do nosso papo, da nossa conversa, quando aparecerem alguns comentários, a gente bota aqui na tela. Se tiver alguma pergunta interessante, a gente faz aqui também para vocês. Eu Ok. convidei, eu convidei o Márcio para. Eu fiquei um pouco intimidado de entrevistar a Lizzy sozinho. Aí eu contei com o auxílio luxuoso do Márcio aqui, que é um musicólogo assim, maravilhoso também. E a Lizzy, para quem não conhece, né, como eu falei na apresentação, ela gravou em 1967 uma 68. faixa, 68, perdão, Uhum. uma faixa com os Beatles chamada Cross the Universe. Ela e mais uma amiga que estava lá na porta do estúdio, mas ela vai contar essa história aqui pra gente com detalhes. Lizzy, eu quero te, eu quero começar o papo perguntando como foi o teu contato com os Beatles? Como chegou a música deles para você aqui no Brasil? Olha, no começo de 64 foi que eu descobri os Beatles. Meu pai viajava muito e ele trouxe um disco deles para mim, With the Beatles. Eu não me lembro se era With the Beatles ou Meet the Beatles. O meu era um americano. Eu acho que era, não sei. O inglês tem um nome e o americano tem outro. Sim, O sim, meu a era americano. discografia é É, diferente, né? mas esse disco, eu ganhei esse disco, e eu confesso assim de cara que como ele trouxe um disco do Chubby Checker junto, e eu já curtia o twist, dançar, eu sempre gostei de dançar, eu dei um pouquinho mais de atenção pro disco do Chubby Checker. Depois é que eu fui ouvir o disco dos Beatles, gostei, e daí para frente foi assim, foi me interessando, né, pela música, tentando ler entrevistas e coisas, e comecei a conhecer outras pessoas que curtiam eles, e aí teve, nem me lembro exatamente em que mês, mas teve um curta que passou no cinema antes do filme principal, que chamada The Beatles Come to Town, eu não me lembro o nome em português. E Sim. aí eu vi eles se mexendo pela primeira vez, né? E aí isso realmente despertou assim mais ainda o interesse, né, por eles. E aí nessas idas ao cinema eu conheci muita gente, né, várias pessoas que são minhas amigas até hoje. E aí a gente formou um grupinho, né, de fãs, e a gente se reunia para ouvir música, a música deles, né, se reunia, saía para comprar revistas importadas, enfim, formou-se um grupo e que começou a acompanhar, né, acompanhar Sim, eles e eles acompanhar a carreira deles daqui, né? claro. E então foi assim, começou. E assim, o que me levou para a Inglaterra foi que no final de 66 eles pararam de tocar ao vivo. Isso. E a minha amiga Denise e eu, a gente ficou assim perplexa, né? Pô, quer dizer que a gente não vai conhecer esses caras, né? Porque eles não vão mais viajar e não vieram aqui. O que a gente vai fazer? A gente tem que conhecer esses caras, né? Aí, enfim, ela convenceu os pais dela e os meus pais a, a ir para Londres, né? E ela foi na frente, que o papai precisava assinar uns documentos e para eu poder viajar sozinha. E aí eu fui depois, mas foi incrível, porque primeiro que o nosso timing foi espetacular, a gente chegou lá em plena gravação do Sgt. Pepper, né? Sim, sim. Segundo que ela foi na frente e descobriu tudo, né? Onde eles moravam, onde estavam gravando, todas essas coisas. E aí, para mim, para você ter uma ideia, eu cheguei lá no dia 14 de fevereiro de 1967, e nesse mesmo dia
eu vi e conheci os 4 Beatles e o Brian Epstein saindo. No dia que você chegou, olha com a só. roupa do que eu viajei. Nossa, A Denise não deixou eu trocar de roupa nem tomar banho, porque ela falou, não, eu vi eles entrando, eles vão sair, vão embora, larga a mala aí, vão embora. Então, no mesmo dia, quer dizer, eu tinha 15 anos, saí do Leme, onde eu morava, saí do Leme num dia, e no dia seguinte vi os 4 Beatles. Então, quer dizer, foi um choque, assim, brabo. Isso que eu ia perguntar, nesse momento, assim, quando você viu aquelas 4 figuras que até o dia anterior era tão distante de você. É como eu digo no meu livro, era as imagens numa fotografia, as vozes num disco, né, as imagens num filme, viraram realidade de um dia para o outro. Começaram a ganhar movimento. E o negócio é o seguinte, o primeiro que eu vi foi exatamente o John, que sempre foi meu favorito. Nossa. A gente estava sentado no meio da escada, assim, aboletadas com nossas bolsas ali, e aí uma pessoa fala, excuse me. Aí a Denise olha para trás e fala, é ele. Eu fiquei pensando, ele quem? Aí eu levantei e me virei de cara, assim, com o John. Nossa. E a boa coisa é que a Denise tirou uma foto desse momento, não de mim, dele, porque eu não ia lembrar como ele estava. Eu tive um problema de branco. Diz ela que ele falou comigo, apertou minha mão, sei lá, eu não me lembro de nada, eu só me lembro de olhar no olho dele e aí congelou tudo. Sabe como é que é? Muita emoção, né? Muito, imagina. Quando ele foi, ele estava com o Ringo. Quando ele foi embora, eu comecei a chorar. Aí a Denise, eu chorava muito. Segundo meu amigo meu querido Mark Lewison, no meu livro, todo dia, ou eu choro ou eu quase morro. Porque adolescente é exagerado. Eu dizia, o John falou comigo, quase morri. O John apertou minha mão, chorei, né, todo dia. Aí, nesse dia, eu comecei a chorar, a Denise me expulsou. Ela falou, sai daqui, sai para lá que o povo vai sair. Ela falando, pô, não quero que ele veja você chorando desse jeito e tal. Aí eu falei, aí fui lá para um cantinho, né, aí o Mal Evans... Chorar no canto. Chorar no cantinho. O Mal Evans, o hold deles, né, super gente boa, veio atrás de mim, me abraçou, falou, o que houve? Por que você está chorando? Eu falei, eu sou do Brasil, eu tenho 15 anos, eu cheguei hoje, acabei de ver o John, e ele é meu favorito. Aí ele falou, não chora não, o John está aqui amanhã, você vai ver ele todo dia. E me deu um Kit Kat, que eu tenho no papel até hoje. Você tem uma foto no livro, né? Tem. E gerou a minha paixão por Kit Kat. E a minha desculpa, que aliás eu descobri agora, há poucos meses, eu descobri por que eu sou viciada em Kit Kat. Por quê? O Kit Kat, para mim, representou um momento de prazer e alegria. Então eu olho para aquele negócio vermelho, eu tenho que comprar. Entende? Porque eu quero. Isso é a minha desculpa, né? Isso é a minha desculpa. Uma desculpa para comer Kit Kat. E é uma memória afetiva muito grande, né? O Mal, você falou agora, para quem não sabe, ele teve com a banda, ele era hold da banda desde o início, né? Ele esteve até o final e era um gigante gentil, como a gente chama o Erasmo aqui. O Mal era assim, né? Ele era grandão e super carinhoso. Todos os relatos de fãs e de quem conviveu com o Mal Evans é sempre de muito carinho quando se fala nele, né? Ele era super gente boa. E quanto tempo? Essa foi a sua primeira viagem, né? Não, mas já foi a viagem que você chegou para cantar, não? Sim. Já foi nessa primeira é o seguinte, viagem. Né? Os meus pais, eles me mandaram para passar as férias. Sim. Mas eu sabia que eu não ia voltar. Entende? Então, eles não, seus pais não. Aliás, os meus pais só descobriram muita coisa da minha viagem quando eles leram o meu livro há 5 anos atrás, né? Olha só. Hoje em dia, ambos falecidos, né? Mas eles não sabiam que eu passava a noite em claro, que eu não comia, sabe? Eles não sabiam nada. Não precisava saber para não preocupar eles, né? Então, mas enfim, Não, eu fui em fevereiro de 67, fiquei até abril de 68, aí a gravação foi em fevereiro de 68, depois eu fiquei uns meses aqui com a família e voltei em outubro a tempo de estar presente no dia do aniversário do John. E fiquei um ano, fiquei até outubro de 69. Legal. Então foram 2 períodos com um pequeno hiatozinho aqui no Rio, de muito sofrimento, né, porque as meninas ficavam me mandando cartas dizendo que as coisas que eu perdi. Então, bacana. Eu queria fazer uma pergunta. A Lizzy chegou em Londres em 14 de fevereiro de 67, exatamente no dia em que os Beatles estavam gravando Only Another Song. Olha só, onde é que ela chegou já no olho do furacão, as coisas acontecendo, os Beatles produzindo pra caramba, naquela transição ali do Revolver pro Sgt. Peppers. Como é que tu enxerga tudo isso hoje?
Tu sabia que aquilo tudo realmente, que a história estava acontecendo frente aos teus olhos? Tu tinha essa noção? Não, mas eu tinha 15 anos. Você tem que entender, Márcio, que 15 anos em 67 equivale a 8 hoje, entende? A gente era muito criança. Na década de 60. Não, e as pessoas, às vezes, quando me perguntam, como é que era psicologicamente? Eu digo, gente, psicologicamente, eu tinha 15 anos, eu queria saber com que roupa que o John vinha, e, sabe, se eu ia conseguir falar com ele. Não, você achou que existia não sei o quê entre eles? Eu digo, gente, a gente era criança, a gente estava lá naquela emoção de ver os caras todo dia, né? Porque esse timing da gente foi maravilhoso por isso, porque eles iam aos estúdios todos os dias. Né? Primeiro, e não foi nada planejado. Não, né? Vocês, não. E tinha uma grande diferença, né? Que na época eles estavam, meses antes, eles ainda estavam em turnê, né? Ou seja, eles não frequentavam tanto o estúdio. No momento que você chegou lá, eles estavam diretamente nos estúdios, porque era a produção deles, todas em estúdio, né? Pois é, o negócio é esse. Eles estavam todos os dias lá gravando, dia de semana. E era assim, de tarde, o Johnny ia para a casa do Paul. Então, de tarde tinha o plantão na casa do Paul para ver o John chegando, né? Aí depois tinha, a hora que eles saíam para ir para o estúdio, a gente saía correndo para chegar no estúdio antes dele, que é pertinho a casa do Paul, né? Para o estúdio, alguns quarteirões. A gente saía correndo entre os prédios, fazendo uma confusão para chegar na porta do estúdio antes do carro dar a volta, né? Aí a gente via eles subindo, e aí que começava, né? Aí chegavam lá. Às vezes eles chegavam os 4 no mesmo carro. Depende. Às vezes o Paul ia andando para os estúdios. Eu já voltei para casa andando com ele na madrugada. Por isso que quando eu vi a capa do Abbey Road, eu não achei nada demais ele estar descalço. Cansei de ver ele no verão descalço para os estúdios. Sim. Aí as pessoas fizeram aqueles, não, porque isso significa porra nenhuma, desculpa falar, não. Significa só que o cara gostava de andar descalço. Sim, sim. Esse é o que significa. E aí é isso, aí quer dizer, a gente via eles todo dia, e assim, os caras muito simples, né? Sem nenhum tipo de afetação, nada, zero. Normais. Era um grupo de quantas meninas que ficavam ali na frente? Olha, na hora que eles chegavam, era mais gente. Dependia, né? Nunca era igual todos os dias, né? Podia ter 15, 20, 10, sei lá. Eu nunca contei, mas assim... agora, na hora deles saírem, não. Porque elas, evidentemente, moravam com os pais e nenhum pai ia deixar a menina de 15 anos até as 4 da manhã na rua, né? Uhum. Mas nós não tínhamos pais olhando, então acabava que as estrangeiras, né, eu e Denise, as americanas, as italianas, as alemãs, a gente varava a madrugada, né? As inglesas também, geralmente no fim de semana, né? Elas, de repente, uma ia dormir na casa da outra. Ficavam até mais tarde. Do que a gente, porque a gente... E agora, o horário deles de saída é que era totalmente aleatório. Podia ser 11 da noite, 4 da manhã, 6 da manhã, sabe? Mais de uma vez eu fiquei lá e o sol... Eu não vou dizer o sol raiou, porque lá não tinha sol. Londres. Ficou claro. Uhum. Sol. Então, Lizzie, fala, Márcio. Desculpe, se eu estou te interrompendo esse timing da... Pode interromper à vontade. Um amigo meu mandou uma pergunta, o Lúcio Brancato, que é de Porto Alegre, que eu achei interessantíssimo. Sim, eu sei quem é. Conhece o Lúcio? Não pessoalmente, que eu me lembre, né? Mas o nome eu sei quem é. Tá, o Lúcio perguntou assim, pergunta para a Lizzie qual a reação que ela teve quando ela ouviu Apple Scrubs do George Harrison. Que ele fez para as meninas que ficavam exatamente. Lá. Não, é muito bacana, quer dizer, eu demorei a beça a ouvir, né? Porque até o disco chegar aqui, elas não sabiam que ele estava fazendo essa música. Ele fez essa música para as Apple Scrubs, mas na verdade ele fez para 3 das meninas, né? Que eram as 3 que ficavam todos os dias, enquanto ele estava gravando All Things Must Pass, ficavam todo santo dia na frente dos estúdios com suas flores, né? Inclusive elas têm várias cartas que ele mandou para elas, né? Em agradecimento por estarem... Por isso que ele fala, né? A letra da música é muito bonita, né? Sim. Eu acho que nenhum artista nunca escreveu uma música sobre fã com esse tipo de afeto, né? Então elas não sabiam, e aí elas estavam lá esperando e o Mal chamou elas, o Neil, não sei, falou, o George quer que vocês venham aqui dentro. E quando elas chegaram lá, ele já tinha gravado a música. Imagina, né? A emoção que elas sentiram. É muito emocionante, né? E esse grupo, Apple Scrubs, é um grupo que foi formado no segundo semestre de 69, tá? Porque até então
tinha várias daquelas meninas que nunca tinham ido na casa do Paul. Então, tem várias outras fãs que não participam das Applecrofts, mas que assistiram... Gente, eu tenho uma amiga que foi nas filmagens de Help, né? Quer dizer, elas viram as coisas lá para trás, né? Uhum. Mas elas não fazem parte de nenhum grupo com nome formal. Então, eu tenho um sonho de um dia, já conversei com elas inclusive, eu em Londres, elas já me deram várias partes dos seus diários, porque eu gostaria de um dia fazer um livro. Não dá para fazer um livro sobre cada uma, porque não tem suficiente, material, né? Material. Tem fotos e tem várias histórias. Mas nem todo mundo tinha diário, entende? Eu tinha diário. Então, eu gostaria de fazer um livro e juntar essas histórias todas, né? Porque eu acho muito importante você ter o outro lado, né? Tem milhares de livros sobre os Beatles, mas por isso que eu acho que as pessoas estão gostando tanto do meu livro, porque ninguém nunca conseguiu saber como é que eles eram no dia a dia, entende? Fora dos holofotes, fora do... Sim. Como é que era o trato deles com os fãs, né? Uhum. Então... Tem um comentário justamente aqui, ó, do Márcio José de Andrade. Ele fala assim, ó, agradecer ao Sal, a Liz e ao Márcio. Acabei de ler o livro do George Martin, estou no meio do livro do Geoff Emerick, né? Quando me chegou o livro da Liz, é como se a peça que faltava do quebra-cabeça. As duas leituras do lado de dentro e a leitura do livro da Liz e do que acontecia lá fora, sem perguntas, curtindo a conversa. Legal, Márcio, obrigado por estar prestigiando aqui a nossa live. E, Márcio... Fala, Liz. Não, desculpa, pode falar. Os livros, eu vou ao correio toda segunda-feira, então os livros que eu mandei na segunda já chegaram aí, todo mundo está me escrevendo, né? Legal demais. Eu queria fazer um blog um dia com isso, porque eu tenho centenas de depoimentos de pessoas que compraram o livro em 2015, quando saiu a primeira vez, né? E já tem também uma coleção de agora, porque é muito emocionante para mim. O que eu queria, e foi exatamente o que o Mark, né, Lewison, que fez o prefácio do livro. Sim. Ele disse, Liz, eu mandei para ele, antes do livro ficar pronto, eu traduzi uma parte do livro para ele ler, para ele poder fazer o prefácio. Ele falou, Liz, do jeito que você escreve, eu sinto como se eu estivesse lá contigo. E é exatamente isso que eu queria. Eu queria que a pessoa que lê o livro conseguisse se situar lá dentro. Por isso que eu usei os meus diários. Não sou eu com 70 anos, né? Porque eu vou fazer... A minha filha fica injuriada, e quando vai chegando perto do meu aniversário, eu já digo que tenho a idade que eu vou fazer. A Maria fica... Ela fala, você é também? A Maria fala, mãe, você não tem 70 anos, você tem 69, até maio. Mas eu já falo, tenho 70. A minha mulher pega no meu pé também, porque eu faço 50 agora em abril, né? Acho que desde o meio do ano passado eu já falo que eu tenho 50. Pois é, então, quer dizer, não sou eu de 69 anos e 10, 8, 9 meses, sei lá, que estou contando a história. É a menina de 15 anos, entende? Com toda aquela inocência, né, daquela época, né, e daquela coisa apaixonada, né, de todo dia, né, ver o John, ele é lindo, ele é maravilhosíssimo, ele sabe, é tudo exagerado, né? Sim, tudo exagerado. E o teu livro é todo conduzido justamente por essas memórias. O Márcio, como escritor ali, sabe o quanto isso traz a proximidade, né, Márcio, do leitor com o eu lírico, né, com o livro, né? Não, é como se aquela menina de 15, 16, 17 anos continuasse viva, né? É Exatamente. Isso. Na verdade, ela ressurge agora no século XXI com uma voz ainda que as pessoas querem ouvir, né? Isso é sensacional. Porque quando a pessoa lê aquele relato, ela está mergulhando na minha intimidade, né? Que são os meus diários, né? Exatamente. Então, e foi difícil, porque tinha coisas que eu dizia, meu Deus, eu estou muito monga aqui, pelo amor de Deus, eu não vou deixar. Aí depois eu dizia, não, eu não posso tirar, senão eu vou ficar polindo ele todo, para ficar bonitinho, para ficar bem na fita, para eu não ficar ridícula, como eu fico em muitas ocasiões. Não aparar as arestas, né? Aí não é real, né? Não é real. Por exemplo, tem uma passagem que foi difícil para mim, eu não me lembrava disso. Depois que eu li, eu me lembrei do momento. Eu estava esperando o John sair da casa do Paul sozinho, de noite. Aí, quando ele saiu, ele abaixou o vidro. Olha, o Francisco é meu amigo, esse eu conheço pessoalmente. Um abraço, Francisco. Oi, Francisco. Aí, enfim, o que eu estava falando? Meu Deus, agora já esqueci. Tem uma passagem difícil que você comentou do seu livro. Eu estava na porta da casa do Paul, aí o John saiu com o carro, né, sempre de motorista, porque ele era péssimo motorista. Sim. Sempre com Anthony dirigindo,
e ele rolou o vidro e me disse Good Night, Love, né? E que eles falavam Love, L-U-V, né? Luz. Aí eu olhei para ele e falei para ele, eu te amo, I love you. Aí ele deu aquele sorriso, sei lá, e fechou, aí falou good night, sei lá. E depois eu fiquei pensando, meu Deus, que mico, meu Deus, como é que eu fiz uma coisa dessa? Aí depois agora, né, lendo na hora que fui fazer o livro, eu falei, peraí, gente, fecha a porta aí, por favor, que eu estou ao vivo aqui. Oi. Desculpem, o movimento. Imagina. Fica tranquila. O que acontece? Você achou que fosse um mico você ter dito que amava? Depois eu fiquei pensando, quantas meninas no mundo inteiro dariam tudo para poder olhar no olho dele, né, nos olhos dele e dizer eu te amo. Então, nesse momento, eu estava representando todas essas meninas que, como eu, eram apaixonadas por ele ou por os Beatles. Né? E eu acredito que não só meninas, um monte de meninos também. Pois é, na época eu não tinha essa percepção, mas... Sim, sim. Com certeza. E eu acho que esse fato, né, de você ter escrito o livro conduzido pelo seu diário também te faz muito, acredito eu, que as pessoas ainda te vejam como aquela menina lá da época que acompanhava tudo. Deve ter um pouco disso, né? Mas eu acho que você nunca deixa. Eu nunca deixei de ser um pouco adolescente. Sim, sim. Que bom, que bom. Esse espírito continua em mim. As pessoas falam, quando você fala nesse assunto, você entra num barato. Tem que entrar, né? Porque é uma história muito interessante. Imagina, uma menina do subúrbio carioca, nascida na Penha, moradora de Vaz Lobo, quem é carioca, quem está ouvindo aí vai saber o que é. Cascadura. Né? Então, você pensar que eu acabei cantando no mesmo microfone que o meu ídolo, gente, que coisa maluca é essa? E aquela coisa assim, ninguém jamais pensou em cantar com os Beatles. Eu nunca conheci ninguém, eu quero cantar com os Beatles. Nós meninas queríamos namorar, casar, cada uma com seu favorito, mas cantar com eles, ninguém nunca se atreveu. Talvez os meninos pudessem pensar, eu queria tocar uma guitarra, mas cantar junto com eles era uma coisa que ninguém pensava. Já que você tocou no assunto, vamos lá. Eu sei que está no livro, eu quero que a galera compre o seu livro também, leia. Mas diz pra gente como esse momento mágico e único na sua vida aconteceu. Olha, era um fim de semana, eles raramente gravavam um fim de semana, era um domingo. A gente estava lá, éramos poucas, né? Porque pouca gente ficou sabendo que eles iam gravar. Então o porteiro deixou a gente ficar dentro do prédio. O prédio da EMI, né, que hoje se chama Abbey Road, antigamente era diferente. Ele tinha, você abria, tinha uma porta vermelha de madeira, aí tinha um corredor, aí no final do corredor tinha duas portas de vidro, e aí é que você entrava lá dentro. Nós estávamos nesse corredor, entre as duas portas, o porteiro deixou a gente ficar lá, porque era fevereiro, estava muito frio. A gente estava ali conversando, e o Paul abriu a porta do meu lado esquerdo, ou seja, o lado direito dele, e perguntou, alguma de vocês consegue sustentar uma nota aguda? Can any of you girls hold a high note? Né? E aí eu, que sempre cantei em coral de colégio, desde pequena, e era soprano, desde pequenininha, desde que eu entrei no colégio. Sim. Eu falei, eu consigo, mas eu não sabia para que era, né? Eu só falei, eu consigo. Tô aqui. E aí ele falou, eu já volto. Aí as meninas piraram, né? Você não pode entrar, você não é inglesa. Eu falei, tudo bem, entra vocês. Vocês sabem cantar? Aí as pessoas ficaram meio ressabiadas e não foram, né? Mas eu chamei, a Denise já tinha voltado, a minha amiga Denise tinha ido para o Brasil e já tinha voltado para passar as férias de 68, né, de 67 para 68 lá. Ela estava lá. Acontece, a Denise é linda até hoje, é uma pessoa especial e é uma mulher belíssima, mas cantar não é a praia dela. Ela não canta, desafinada. E aí, não sustenta a nota. Não, eu não pude chamar a Denise. Então eu chamei a Gaylen, que era uma das meninas que frequentava lá, e que eu sabia que cantava em coral de colégio, que nem eu. Legal. Então, aí nós fomos lá para dentro, nós duas. E logo uma das primeiras coisas, o Paul falou para mim, sing in Brazilian, né? Canta em brasileiro. Olha, e eu fiquei com vergonha. Eu tenho uma raiva disso até hoje, sabia? Porque eu sempre fui apaixonada por música brasileira desde muito jovem. Mas a timidez não deixou você cantar? Papai fazia, eu morei na Venezuela, né? Dos 3 aos 12 anos, em Caracas. Aí o papai sempre trouxe todos os discos pra gente. Mas você já imaginou? Eu tinha 16 anos, tava os 4 Beatles e o George Martin olhando pra minha cara. Dá pra ficar intimidada, não dá não?
Não dá, Márcio. Eu tenho que me perdoar. Eu tenho uma pergunta. Sim, Márcio. Nesse momento que tu estava no estúdio, sacando o processo criativo dos Beatles, os 4 lá, a música era do John, quem te chamou foi o Paul. Uma coisa que eu sempre percebo nas biografias e dentro do estúdio, que me parece que o Paul era o cara que de alguma forma comandava as ações, assim. Era meio líder da banda, em muitas das gravações, né? Claro que cada um tinha suas canções, coisa e tal, falando de John e Paul. Mas como é que tu sacou esse processo ali de vocês colocarem os vocais e o que tu lembra desse período entre a relação entre o Joe e o Paul? Olha, eles sempre se deram super bem, né? Aliás, isso é uma coisa muito interessante que eu observava na hora que eles saíam de madrugada, quando saíam os dois juntos, eles ficavam ali no estacionamento conversando e eu sempre ficava sentadinha ali num cantinho, em cima de um carro, ou no muro, ou na escada, quietinha ali, só ouvindo, porque era fascinante, cara. Os dois pareciam que existiam nem sei lá, numa bolha, assim, um acabava as frases do outro, eles riam, sabe, era uma coisa assim muito, era impressionante ver sincronia. Os dois. Sincronia total. Então, no dia da gravação, claro, o George estava lá tocando um instrumento indiano, que eu esqueci o nome, acendeu incenso, o Ringo estava lá também com a gente, mas claro que eu fiquei prestando mais atenção no John e no Paul por causa da gravação em si, né? Que, né, no começo eu gravei junto com o John no microfone e mais adiante o Paul me chamou para gravar com ele. Sendo que o Paul só canta aquela última frase, né? O Jai Guru Deva. E aí eu cantei o Jai Guru Deva e fiz uma terça junto com ele, só que eles não usaram a minha voz. Mas enfim, voltando a isso que você falou, quem estava comandando a gravação ali eram eles dois, né? E eram eles dois, isso aí não há dúvida, porque a música, embora tenha sido feita pelo John, era a Lennon McCartney, imagino que o Paul estivesse dando palpite, sei lá. Mas o clima, eu não sei o que estava rolando no dia 4 de fevereiro de 68, mas o clima que eu percebi era super tranquilo. Eles faziam muita brincadeira, muita palhaçada, a gente ria o tempo todo, eu e a Guilherme não paravam de rir. E faziam muito jam, um falava uma frase, tipo, o Márcio chegou, pronto, o Márcio chegou, virou um rock. Márcio chegou, sabe? Agora chegou o Sal, aí ficava outro, sabe? Qualquer coisa que alguém falasse virava Era motivo de brincadeira. Então, e no estúdio, o Jeff Emerick também estava no estúdio ou só o George Martin? Não, estava o George Martin, estavam outros técnicos, estava outro técnico e um assistente, mas eu esqueci, acho que é Martin Band, o nome deles, talvez, eu não me lembro direito, não. Olha, eu vou te dizer, as pessoas perguntam, você viu o Pink Floyd, você viu o James Taylor, gente, eu era assim, que nem sabe aqueles cavalos? Era John Lennon. Sabe? Pode até ter passado do teu lado. Pode ter passado a minha mãe, eu não percebi. Porque o Syd Barrett estava gravando, e o Pink Floyd gravando quase juntos com eles, naquele mesmo período, né? Pois é. Olha, devem ter passado por mim muitas vezes, mas eu não percebia absolutamente nada. Eu estava lá distraída. E as pessoas perguntam, por que você não tirou foto do Mick Jagger? Porque eu vi os Stones lá, né? Eles eram muito amigos. Eu vi o Brian Jones saindo do estúdio para sair com eles na night e tal. Mas assim, o filme era caro. O filme vinha, a gente tinha máquina Instamatic, numa Kodak. Sim. A minha não era Kodak, eu não tinha dinheiro para comprar Kodak. Eu comprei uma vagabunda naquelas lojas, quem já foi a Londres, Boots, uma rede de farmácias. E aí vendi uma imitação da Instamatic, essa era a minha máquina. E é um cartucho que vinha 12 fotos. Cara, você tem 12 fotos, você vai tirar foto de quem? Do George Martin? Do James? Não, você vai tirar foto dos 4 Beatles e acabou. A galera de hoje em dia não sabe o que é isso, como um filme era caro, como revelar era caro, né? E outra coisa, você tira 12 fotos, mas de repente só vão sair 4 ou 6, porque aí o flash falhou, aí não tinha luz suficiente, porque a minha máquina só tinha um botão, que era para apertar, não tinha nenhuma outra graduação. As máquinas Kodak já tinham, assim, claro e escuro, sabe? Já era um pouquinho mais... A minha não, a minha era bem sarapa, sabe? Mas, graças a Deus, funcionou muito bem, que eu tenho fotos minhas.